Vamos lá, pessoal, continuação da correção das questões daí da prova do vestibular de medicina da UVV, né, vestibular de 2023-2, questão número 13, vem comigo. As demais questões você encontra na descrição desse vídeo, beleza? Estudos mostram que observar peixes em um aquário pode ajudar a reduzir a pressão arterial, diminuir a ansiedade e melhorar o humor. Sr. Carlos tem em casa um aquário em forma de paralelepípedo retângulo com 80 centímetros de comprimento, então é mais ou menos assim. Vou fazer um desenho aqui agora para vocês. Então tem aqui o desenho, né? Ele tem 80 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura, né? E 40 centímetros de altura. Beleza. Nesse aquário, a quantidade de água é igual a 3/5 da sua capacidade. Então, é como se a altura de água, né, vai estar em 3/5. Então, é como se eu dividisse isso aqui em 5 partes, né? E aí vai estar ocupando aí 3/5 somente a quantidade de água. Beleza? Somente a quantidade de água, 3/5. As pedrinhas coloridas que foram colocadas dentro dele estão totalmente submersas, nenhuma pedrinha boiando, fazendo com que o nível fique 10 centímetros do topo. Olha que doideira. Então aqui é como se a água ela chegasse em algum local aqui, a água mais a pedra, que está a pedrinha, e a quantidade aqui é 10 centímetros do topo. Ou seja, o que a gente tem que entender? Que a água ela está a 3/5. Então vamos pensar assim, olhando de frente, quando você olha o aquário de frente. Ó, entenda o meu raciocínio, ser bem claro aqui, certo? A água ela está aqui. Isso aqui se chama 3/5 da altura. Obviamente, se está 3/5 da sua capacidade, vai estar 3/5 da sua altura. Beleza? Ele foi e colocou pedrinha, então essa água vai subir, né? Suponha que ele coloque a água primeiro, depois a pedrinha. Então essa água vai chegar até aqui em cima. Essa quantidade aqui vai estar 10 centímetros do topo. Então daqui para baixo é água e pedra. Daqui para baixo. Certo? Então o que acontece? Aqui essa parte daqui é só a parte de água, que equivale a 3/5 da altura. Quando colocou a pedrinha, essa água subiu. É lógico que essa pedra desceu, essa água subiu. E chegou até aqui. Mas o que é interessante? Que essa quantidade aqui, que é a quantidade que fez a água subir, ela foi culpa de quem? Foi culpa das pedras. Logo, essa quantidade representa o volume de pedras. Ou seja, o raciocínio que a gente tem que ter é esse. Só a água 3/5 da altura. Com a pedra sobe mais e fica 10 centímetros do topo. Aqui é o topo. Beleza? Então, essa subida de água representa o volume de pedras. Então, o que a gente tem que entender? Primeiro a gente faz 3/5 da altura. Quanto que é a altura? 40. Faz esse cálculo aqui. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 3, 24. Então, o que a gente sabe? Que quando eu coloco só água, fica em 24 centímetros. Quando eu coloco a pedra, sobe e esse pedacinho aqui fica de 10 centímetros. E aí eu pergunto a vocês, quanto que representa a altura da subida da água quando insere a pedra? Né? É de 24 com 30, com 10, 34, para chegar a 46. Então, o que acontece? A presença da pedra, vê se raciocina comigo, a presença da pedra fez o nível da água subir 6 centímetros. A presença da pedra. Então, a pedra, essa quantidade aqui, que é 6 centímetros. Ou seja, agora a gente tem uma conclusão matemática, né? Qual é a conclusão matemática?
o volume das pedras é igual a... Qual é a base? 80 e 30. A base do aquário é 80 e 30. Então, é multiplicar o comprimento vezes a largura, que são as medidas da base, vezes a altura referente à quantidade de pedras, que a gente descobriu que é 6 centímetros. Certo? Então, isso aqui vai dar o volume em centímetro cúbico da quantidade somente de pedras. Ok? E aí eu vou ter aqui 80 vezes 30 vezes 6 dá 14.400. 14.400, né? 14.400 centímetros cúbicos. Então, isso aqui é o volume da quantidade, do nível de água que subiu sem com pedra. Então, de fato, é a quantidade do volume de pedras, ok? E aí, ele continuando a leitura, se cada pedrinha tem volume de 60 centímetros cúbicos, qual é o número de pedrinhas? Se cada um é 60 e eu achei o total, basta dividir 14.400 dividido por 60. Certo? Eu faria assim, de um jeito bem simples. Lembre-se que 14.400 foi o produto de 80 vezes 30 vezes 60. Eu dividiria isso aqui por... vezes 30 vezes 6. Eu dividiria isso aqui por 60. Eu voltei, né, naquela multiplicação para... cortei o 0 e eliminei o 6. Certo? Então, dá 30 vezes 8. E 30 vezes 8 dá exatamente 240. Ok? 30 vezes 8. 8 vezes 3, 24. Então, a alternativa correta é a letra E. Tem 240 pedrinhas. Então, acho que o mais complicado é a questão aqui de interpretar que se eu saio de 3/5 e subo para 10 centímetros do topo, subo para 30 centímetros de altura, quanto que deu? Eu saio de 24 e fui para 30. De 24 para 30 subiu 6. Então, 6 centímetros é o que equivale à altura que caracteriza o volume das pedrinhas. E assim a gente encerra mais uma questão. Espero ter ajudado vocês. Espero vocês na próxima. Tamo junto. Fica com Deus. É nóis.